One, two, three, come on. Come on, come on. Opa. Tá me ouvindo, Elton? Opa, tô sim. Boa noite. Opa, e aí, cara, boa noite. Tudo bem aí? Deixa eu abaixar um E aí, pouquinho. só o filé? Tu vai aceitar, hein? Pra eu ver as perguntas. E aí, cara, tudo bem? Meu nome é Romário Alves, eu sou o Romário Alves, certo? Glauber Moroni. Opa, só tô ajeitando aqui. Beleza, fica à vontade. Fique à vontade. Acho que agora deu, hein? Acho que E foi. agora foi? Foi, né? Ah, tô dizendo que o áudio tá meio ruim. Dá pra ver que tiro que isso não vai fazer. E aí, galera, o áudio tá legalzinho aí? Conferindo aí se o áudio tá legal. Avisa pra gente aí. O áudio tá... Ajeita teu áudio aí, Romário. Mas o áudio tá de boa, o volume tá de boa aqui. E aí, galera, melhorou aí o áudio? Tá me ouvindo bem, Alto, aí? Tô te escutando bem. Então o que vale, né? Então aí, cara, vamos começar aqui, né? Dá um salve aí pra galera que tem o sangue amarelo. Galera Garcia aí tá pesado aqui na live, viu? Salve, galera Garcia. É Cia ou é Ceia? É Ceia. Ceia. Acento no E. C-I-A. Entendeu? Ceia. Ah, Show. é porque a escrita que os caras botam é S-E-A, né? Só? É S-E-A. Não é Ceia de mar. É a sigla de Sociedade de Educação e Assistência. Então, muitas pessoas falam CIA, né? Pensam que é uma referência do mar, mas não é mar, não. É da nossa instituição que nós representamos aqui, instituição franciscana, né, das Irmãs Franciscanas, que foi fundada pelo nosso saudoso Frei Orestes, e a gente leva esse nome aí pro Brasil e pro mundo aí, representando a nossa instituição, CEA. Então quer dizer que no vídeo do React a gente acertou, né? Isso? Acertamos na React, então. Que a gente fala, mas deve ser alguma... É uma ONG, não. Uma ONG. Isso. É uma instituição, né? Uma organização sem fins lucrativos, né? Regida pelas Irmãs Franciscanas, com parceria da Prefeitura Municipal, e atende crianças e adolescentes a partir de 8 anos até 18. Então, a instituição foi fundada em 1959 e a banda, a corporação, foi fundada em 1964. Então já tem chão aí, né? Pô, completamos aí 56 anos esses dias atrás aí, né, cara? Então tem o apoio da prefeitura também. Tem sim. Tem uma ajuda aí da prefeitura, uma ajuda com transporte, né, alimentação, porque os componentes são todos da rede municipal de educação. Então, eles frequentam a escola e no horário contrário, no contraturno, eles vêm para a banda. Top. E teve um ano que vocês deram uma parada, não foi isso? Nós paramos... Não, na verdade nós não chegamos a parar. O que aconteceu é que a nossa competição, os nossos compromissos, né, a partir desse efeito pandêmico aí mundial, nós demos, sim, igual todo o restante de corporações, de meios artísticos no Brasil, no mundo, né, tivemos que dar essa pausa. Mas as crianças ficam em casa com os equipamentos, elas têm os estudos, as rotinas diárias que elas têm que fazer. Então, isso é importante manter
essa luzinha acesa, né? Com certeza, com certeza. Que nem muitas bandas estão fazendo, né? Estão trabalhando através de videoconferência, usando o Zoom para poder praticar em casa aí com seus coordenadores de metais, está bem complicado mesmo. Sim. Mas me diz aí, vocês começaram que ano? Qual foi o primeiro ano da CEA? Então, Como banda show. Como banda show? Como foi fundada? Como surgiu o projeto e veio a acarretar ser Drum Corps e participar dos grandes festivais? Então, tem uma historinha curtinha que eu vou contar para vocês. É que nós, a fanfarra, né, que é bem conhecida aqui na nossa cidade, na nossa região como fanfarra, ela, desde 1964 até o ano de 1997, ela tinha de 2, no máximo 4 apresentações anuais. Então, com a minha chegada, eu cheguei em 97, eu comecei a mudar gradativamente essa concepção de ter uma corporação e apresentar pouco tempo, poucos dias, né? Daí o que aconteceu? Essa mudança gradativa que eu mencionei partiu do Mundial, do Sul-Americano de Taubaté, que aconteceu em 2004. Eu fui assistir esse Mundial, esse Sul-Americano, e consequentemente em 2005 aconteceu o Mundial, e daí mudou a minha concepção. Eu falei, poxa, é isso aí que eu quero, né? É isso aí que eu quero montar para uma corporação. Porque eles fizeram, na época, tinham, se eu não me engano, tinham 97, quase 100 corporações, e várias reproduziram shows, fizeram shows no estádio municipal da cidade, e aquilo brilhou meus olhos, né? E daí eu comecei a procurar. Aí comecei a estudar e procurar, lembrando, né, que a minha formação, eu sou formado do Fortes das Artes, sou formado do maestro Antônio Domingos Sacco, saudoso maestro, né, que veio a falecer em 2017. Foi um dos grandes revolucionários em relação à fanfarra e banda marcial no Brasil, né? Na década de 70 e 80 tinha aqueles festivais na Avenida Paulista lá, da Festival da Record de bandas e fanfarras, que entupia de gente lá, e ele foi uma das pessoas que revolucionou. E depois disso, eu estudei com ele, né, 2 anos. Depois disso, fui no Sul-Americano, consequentemente no Mundial, vi aquele tanto de corporação, aqueles shows produzidos, né, a Integração da Bahia deu um show aqui, gente, que vocês não têm noção. Aquilo tem gravado até hoje na minha memória, o que a Integração fez aqui. Eu não conheço ninguém de lá, tá? E depois... a gente já chegou também a ver o trabalho deles no Norte Nordeste. Os caras... Tava o meu maestro entrando na live, Cássio Alves. Maestro então, dava o mic aí, Elton. E daí depois disso, o que aconteceu? Surgiu a oportunidade de uma competição chamada DCB, Drum Corps Brasil. Esse DCB ele foi realizado na cidade de São Paulo e pelo maestro Marcelo Bonvenuto, que foi para os Estados Unidos, participou de alguns eventos lá nos Estados Unidos no DCI, e depois eu fiquei colado nele, cara. Fiquei colado nele desde 2006, eu colei nele, e em 2007 a gente estreou, né? Estreamos na 2ª divisão do DCB, e desde 2007 a gente foi até o término do DCB, que se eu não me engano, o último DCB foi 2014, e é onde nós nos sagramos campeões. Lembrando que a gente participou de 2007 até 2014 e só fomos ganhar em 2014. Né? E assim, fomos perseverante, e nesse meio tempo apareceu várias bandas, acabaram várias bandas, né? Ressaltando que a Fama participou, o Progresso foi pentacampeão, depois acabou, o Brasília Vanguard apareceu e depois acabou, João 23, Brasília Drum Corps, que é uma banda lá de Brasília, que é a Católica Drum Corps. Depois apareceu Frei Francisco de Monte Alverne, Madre Teresa de Calcutá, enfim, Dom Paulo Rolim Loureiro, que esteve conosco, está conosco ainda nessa filosofia, divulgando. Enfim, apareceram várias e acabaram várias.
né? E a gente, o nosso ápice aí, né, que a gente pode dizer, foi em 2014 no Mundial, que a ONSB realizou, lá na cidade de Bragança Paulista, né? E anteriormente, em 2012, tinha realizado o Sul-Americano, da qual a gente também participou. E então o ápice para a nossa corporação foi em 2014, lá nesse Mundial, que nós tivemos a presença de um amigo, um irmão, que nos apoiou, que foi o Thiago Ayubi, que ele é um cara assim excepcional. Ele esteve no DCI, marchou no DCA, e quando ele voltou para o Brasil, ele escolheu a nossa corporação para alavancar essa filosofia e deixou o legado dele aqui conosco, cara. Então, a nossa história é essa, e daí, assim, até 2014, eu posso falar para vocês que foi uma carreira meio solo aí da minha parte, porque daí eu fazia tudo meio que só, né, fazia a parte de ensaio, a parte de transporte, de preparativos, tudo eu fazia. Então daí de 2014 para até os dias de hoje, eu tenho uma equipe de ex-componentes que são assim os que me ajudam, são a galera que me apoia, que faz aí os trâmites. Então eu tenho agora uma direção. Eu tenho os diretores, né, que eles estão aí. Eles estão aí até, né? Everton, que é diretor do nosso Color Guard. O Matheus, que é nosso diretor do brass, dos metais. O Renan, que é nosso diretor de percussão. E o Everton, junto com a esposa dele, que é o Color Guard, que é a Paola. Então, eu tenho, assim, uma equipe de 8 pessoas que estão junto comigo agora, desde 2014, fazendo essa preparação de show, de ensaio, de logística, enfim, tudo o que eu já fazia, nós passamos a fazer em conjunto para tirar um pouquinho das costas, né, para a gente poder fazer um pouco mais profissional. Na verdade, um grande espetáculo daquele que vocês fizeram. Com certeza tem que ter uma grande equipe para poder o trabalho sair maravilhoso, porque tem que ter uma equipe muito grande, porque para uma pessoa fazer uma banda show, porque aqui aquela categoria que vocês fazem, a gente chama de banda show aqui, certo? E sim, com certeza tem uma grande equipe por trás de tudo aquilo, porque é complicado e é muito trabalho, viu? Suado, com certeza. Muito. E a gente nós temos uma organização aqui, falar um pouquinho para vocês sobre como que é a nossa organização. Nós fazemos aqui, nós atendemos crianças a partir dos 8 anos de idade. E elas passam por um período que chama Marching Band, né, que é como se fosse um aprendizado, uma iniciação musical. Elas têm aulas uma vez por semana. Então, a partir de 3ª, 4ª e 5ª série, elas têm essas aulas uma vez por semana. Quando a gente identifica a aptidão, vontade, desejo dessa criança de estar conosco, a gente passa ela para a categoria de Drum Corps. E nessa categoria de Drum Corps, a gente tem os nossos segmentos menores, que é a de Drumline, que é onde a gente faz as batalhas de percussão, onde a gente tem bastante êxito aí, né? Desde 2012 a gente tem participado de várias batalhas e nos saímos bem, né? Os últimos 2 anos, que foi no Brasil Music Contest, nós nos sagramos bicampeões. Então a gente está aí defendendo esse título, e iríamos defender aqui agora em 2020, mas vamos adiou um pouquinho para 2021, né? E depois a gente tem a nossa categoria de Winter Guard, né? O Winter Guard, que para vocês aí é chamado de corpo coreográfico, né? Corpo coreográfico. Então a gente tem essa categoria aqui, que também nós fazemos essa peneirada na Marching Band, escolhemos identificamos as crianças e passamos para essa categoria também de Winter Guard, que é uma categoria nova no Brasil, está chegando, mas é uma categoria muito promissora, né? Nós já temos aí várias corporações espalhadas pelo Brasil de Winter Guard, isso é muito bacana. E também temos
desses todos os segmentos que eu falei para vocês, a gente consegue formar uma orquestra. Que nós formamos a orquestra no fim do ano passado. No meio do ano passado, nós conseguimos formar essa orquestra, que é nova e é um desafio novo, porque a galera vem de fanfarra simples, banda marcial, drumcore, e daqui a pouco você senta eles. Você senta e eles vão tocar paradinho, né? Partitura na frente. Então, isso é um desafio que nós colocamos para a nossa vida, porque a gente tem que se motivar com desafios, né? A nossa motivação tem que ser com desafios. Então, como a gente fez tudo isso que eu falei para vocês, então vamos desempenhar uma modalidade nova, e nisso nós chamamos aí um violoncelista de bastante expressão na nossa cidade, no meio aí de orquestras, e ele assumiu aí, juntamente com a equipe toda. Então é o nosso regente e maestro Moisés, né? Ele que encabeça essa orquestra, que se chama Orquestra Jovem Frei Orestes, em homenagem ao nosso saudoso fundador, né? Então, estamos aí. E como é que funciona a questão do movimento de vocês? Tem uma espécie de associação, ou é tipo, cada um por si, aí acontece aquele campeonato? Como é que funciona o movimento de bandas aí em si? Os festivais, como é que funciona? Aqui, como eu falei para vocês, aqui de 2005 até 2014, para o nosso segmento de Drumcore, teve o Drumcore Brasil, né? Teve essa competição realizada pela Secretaria Municipal da cidade de São Paulo, né? Juntamente com a Secretaria de Educação, né? Secretaria de Turismo, enfim, toda a Prefeitura de São Paulo envolvida, que geria essa competição. Só que essa competição, ela só era no segundo semestre. E daí o que acontecia com bandas como nós, Drumcore? Nós migrávamos para banda marcial. Que daí, sim, tem a organização, tem as federações, né? Tem o Cifaban, tem a Fabesp, que geriam essas competições. E nós participávamos no primeiro semestre como aprendizado, para colocar as crianças para desinibir, né, para ter um contato com o público, enfim, para a gente não ficar parado e fazer um movimento musical dentro da nossa corporação. E aí sim nós iríamos para o nosso objetivo principal, que é no segundo semestre, que era a categoria de Drumcore. Porém, em 2014, acabou esse movimento para a gente de Drumcore. E daí o que aconteceu? A prefeitura, ela remodelou essa competição e fez um festival de bandas, bandas corais, enfim, vários núcleos musicais. Não era somente a Drum e Brasscore. Daí o que aconteceu? Nós tivemos que nos adequar. Daí tinha essa categoria, que é a mesma categoria de vocês, que era banda show, e a gente entrava nessa categoria. Porém, como a gente já tinha migrado, né, a gente já tinha até equipamentado todos os nossos instrumentais para a categoria de Drumcore, eu resolvi não regredir, não voltar a ser banda marcial. Eu falei, vou levar essa categoria e vou continuar com ela. Tanto que a gente tem todos os nossos equipamentos são de campana frontal e são estilo de drum e brasscore. Né? A gente evita de usar equipamentos que não sejam dessa categoria. Né? E daí em 2016 e 2017 teve um movimento, né, feito pelo maestro Rogério Brito, que era o maestro da fama, depois foi para Taubaté. Vocês já devem ter ouvido falar. Hoje em dia eu não sei não sei onde ele está, mas ele fez um evento em Aparecida do Norte que se intitulou Open Brasil. Então foi feito um primeiro evento teste em 2016 e um evento competitivo em 2017. Nós estivemos nesses dois eventos.
Inclusive, em 2017 nós somos o maior medalhista. Acredito que nós somos a única corporação que obteve 9 medalhas em todas as categorias. Né? E depois de 2017 não teve mais. Daí esse movimento parou e apareceu a Imagination Concept Bands, que produz a Brasil Music Contest. Daí eles fizeram em 2018 e em 2018 fizeram em 4 etapas, né, na cidade de Mairiporã, e depois em 2019 fizeram 4 etapas em 4 cidades diferentes. Né? Inclusive, uma das etapas a gente trouxe para a nossa cidade aqui, e foi onde vocês falaram do vídeo em 2018, que é onde a gente conseguiu ser campeão. Nós somos campeões, né, em 2018, lembrando que tinha banda do Brasil, e tinha banda da Colômbia, e banda do Uruguai, em 2018. Do Uruguai não, só da Colômbia. Então, era um evento internacional. A gente internacional, assim, né? Exatamente. E daí nós nos sagramos campeões, sentamos com a direção da Imagination, que está até representado aí pelo Plínio. Plínio, boa, hein? Manda um abraço aí para o pessoal da Imagination. Daí nós sentamos com eles, conseguimos trazer o evento para Campos, né, para a nossa cidade, uma etapa, e fomos para a final na cidade de Mairiporã, e em 2019 nós somos vice-campeões da categoria de show e fomos bicampeões na batalha de percussão. Então, e a gente tinha programado assim um evento, a final ia acontecer esse ano na nossa cidade, e a gente programou um eventaço assim, enorme. Só que, como eu falei para vocês, a gente só adiou. Nós adiamos porque a Imagination inclusive até eles estão fazendo uma live agora, no mesmo horário, em relação a projetos do governo, né? A lei que foi sancionada. Não, a lei que foi sancionada agora para ajudar os artistas, né? Sim, então eles estão fazendo. A lei emergencial, né? Isso. Eles estão. Aldir Blanc, se eu não me engano. E eles estão fazendo essa live lá, né? Explicando, e depois se vocês pudessem, eles dão uma força lá, dão uma visitada, uma compartilhada lá. Tá ok? Ok. E, assim, como é que funciona hoje em dia os ensaios de vocês? Quais dias da semana? Como é que funciona? Se é por naipe, aqui a gente, não sei se vocês chamam de naipe, mas aqui a gente chama de naipe, né? Que são percussão, metal, são os naipes. Como é que funciona? Antes da pandemia, nós tínhamos uma rotina de ensaio bastante pesada. Por que bastante pesada? Porque nós ensaiávamos 5 vezes por semana. Inclusive, aos sábados, a gente ensaiava a orquestra das 9 ao meio-dia, e depois nós ensaiávamos a categoria de drum corps da 1 às 5. Então, era bem pesado. E durante a semana, por conta das aulas, nós tínhamos um horário alternativo, que era todo o fim de tarde. Era das 4h30, 5 horas, até as 7, todos os dias. Então, a gente ensaiava alguns naipes separados, e depois a gente juntava, sempre no final do ensaio a gente juntava. Principalmente quando a gente estava em produção de show, que a gente faz essa produção de show. Normalmente a gente escolhe o show, né, no fim do ano, e já coloca o show em produção no começo do ano, a parte musical, para no meio do ano, entre maio e junho, a gente começar a produzir o drill, né, que são as coreografias. Com essa pandemia, o que aconteceu? A gente estava com a parte musical nossa
pronta, a gente ia começar as coreografias. Só que a pandemia deu uma atrasada. A pandemia deu uma adiada, não é atrasada, adiada. Né? E daí o que acontece? Eles têm, como eu falei no começo, eles têm os equipamentos em casa e eles fazem esse estudo. A gente não optou de fazer ensaios online porque nós já estamos com algo pronto. Então, e a maioria das plataformas online, a grande maioria que a gente tentou usar 3 ou 4, dava muito atraso de som. Então a gente achou melhor, eles gravam vídeos, mandam para os diretores corrigem e a gente faz isso aí. Bacana, muito massa. Muito melhor do que ao vivo. Realmente tem esse atraso mesmo. Uhum. Aqui, muitas bandas aqui tentaram fazer também a mesma forma e também não deu certo. Não obteve sucesso. Bem complicado. É bem complicado mesmo por causa desse atraso, desse delay. Né? Isso, da internet, exatamente. Infelizmente. E daí o que acontece? Nós achamos mais ideal eles gravarem, mandam pra gente, a gente corrige e segue, né? Porque não dá pra gente reunir, embora a gente queira, todos querem, né? Todos querem se reunir, fazer um som, né? E eu costumo falar que nem é muito pela música, é pelo fato de estar junto, né? O fato de sentir o calor humano, de você poder olhar e trocar uma ideia, porque pela internet, gente, online é muito superficial. É muito superficial. Então, as bandas precisam de contato, cara. Querendo ou não, as bandas precisam, os componentes precisam estar juntos. É isso que movimenta as bandas. É isso que é isso que é a motivação das bandas, porque quando foi criada a instituição banda, a instituição corporação, a instituição orquestra, enfim, qualquer núcleo musical foi para compartilhar os momentos. Então é junto. Com compartilhar, é para estar junto, é para você trocar ideia com seu amigo, tirar sarro do outro e dar risada e chorar junto nos concursos. Então é isso. E como que vai fazer isso online? Não dá, cara. Verdade. Não dá. Esse ano veio mesmo com tudo. A gente também está sentindo muita falta dos ensaios, do movimento todo. Essa época era uma época que a gente já estava com tudo pronto da Semana da Pátria e estamos todo mundo em casa, sem ensaiar, sem saber. Porque até agora não teve um aval se realmente vai ter Semana da Pátria, 7 de setembro. Então tá todo mundo naquela, entendeu? Se realmente vai acontecer algum movimento de banda aqui, se realmente vai ter alguma coisa. Porque como a gente é ligado à associação, estamos esperando um aval se vai ter alguma coisa relacionada pra gente, para ver se a gente realmente vai se juntar com a galera depois, se preparar alguma coisa. Porque até onde eu sei, campeonato aqui não vai ter, o campeonato cearense, né? Que a gente trabalha aqui no campeonato cearense. A gente tem 2 campeonatos importantes, né? Que eu acho que você conhece, que é o Nacional e o Norte-Nordeste. Aí fora esses 2 campeonatos, a gente tem um campeonato cearense, certo? E até agora não teve nenhuma resposta nem nada, então naquela, né? Só matando o verme estudando em casa como pode. Aqui no Ceará nós temos 2 associações muito ativas, né? Que são a Unibafam e a MBFEC. E esse ano, de 2020, elas se juntaram e estão pretendendo fazer 2 amostras culturais no final do ano, lá para novembro, dezembro. Mas também ainda não é certeza. E aqui, no Nordeste em si, né, a gente tem um problema muito grande porque assim, a gente não segue esses mesmos critérios como vocês fazem aí, né? De pegar a criança e trabalhar essa criança até uma certa idade. Aqui, simplesmente, abre-se a vaga para a banda, né? E quem tiver interesse entra e é desse jeito. Então, a gente esse ano é muito difícil para as bandas aqui do Nordeste, porque muitos componentes estão desmotivados e estão abandonando suas corporações por causa exatamente dessa pandemia, né? Porque veio realmente, foi inesperado e
as corporações aqui do estado estão sofrendo muito. E até porque a gente também não tem apoio nenhum de governo, prefeitura. Então as bandas aqui do Nordeste elas sofrem muito, porque sem apoio dos governantes praticamente não dá para fazer muita coisa. Muitas bandas deixam de participar de eventos porque não tem um transporte, porque não teve dinheiro para custear um uniforme, né? Então é muito difícil aqui no Nordeste, muito difícil mesmo. Gente, mas não, e aí, não é e aí a gente vê que não. Não? Mas aí vocês têm apoio da prefeitura, né? Então, mas aí, ó, atualmente aí na cidade de vocês, existe quantas bandas? Porque a gente sabe que, tipo, tem banda que tem condição, tem banda que tem um certo apoio, quer queira ou quer não, certo? Mas a gente fala no geral, tá ligado? A gente fala no geral. Porque, tipo, atualmente aqui tinha muita banda. Tipo, hoje em dia esse festival aqui, antigamente, era assim de banda. Tem categoria melódica, categoria versão tradicional, aí tem fanfarra show e a última categoria da banda marcial show, entendeu? São 4 categorias. Então, fora a marcha também. Fora a marcha, isso, que é a categoria tradicional, que a gente chama tradicional. Era um festival que começava 4 horas, 4h30, cara, ia terminar 11 horas, porque era muita banda. Hoje em dia não, hoje em dia tá muito, tá ligado? Começa um festival 4 horas, quando é 7 horas o festival já acabou, já deu fim, entendeu? Justamente por causa dessa questão de apoio que muitos não têm. E as que tem hoje em dia estão sobrevivendo porque os coordenadores, os donos da banda estão sangue no olho. A galera tem sangue no olho, não deixa a banda não morrer, entendeu? Não morrer, porque é difícil, até para fazer manutenção do instrumento aqui é complicado, porque não tem dinheiro mesmo. Com certeza. Então, aí como é que funciona aí? Atualmente, tem quantas bandas aí na sua cidade? Quantas bandas tem? Essas bandas elas recebem apoio governamental? Como é que funciona aí? Então, nossa cidade ela é mundialmente conhecida pelo Festival de Música Erudita, né? Existe um festival de inverno internacional aqui, e que vem maestros, músicos de várias partes do mundo, né? Música orquestral, então, teoricamente, era para ter um aporte para as bandas, para as corporações, os grupos musicais enorme. Só que não tem. E isso já faz muitos e muitos anos, né? Isso, faz muitos e muitos anos que não existe. Mas o que acontece? Por isso que a gente tem essa filosofia, a gente segue essa linha de raciocínio e não é demagogia ou muito menos puxa-saquismo. Mas a gente copia um modelo da qual deu certo, que foi o modelo do DCI, lá nos Estados Unidos. E como que foi? Eles tinham essa mesma dificuldade na década de 60 ou 70, se eu não me engano. Eles tinham essa dificuldade de transporte, de alimentação, de logística, de tudo. Eles tinham dificuldade. O que eles fizeram? Eles se uniram. Eles se uniram e falaram, então vamos fazer uma organização, vamos nos organizar. Vamos nos organizar da seguinte maneira, vamos colocar lá 10 ou 15 bandas para montar um show legal e vamos vender esse show. Daí eles começaram a vender no show, 12 bandas lá, e começaram a vender um show com 12 bandas, dava 15 minutos de cada, vamos lá calcular que dava 3 horas de show. Os caras iam lá e vendiam. E hoje é uma potência. Os caras têm até canal. Os caras têm canal, passa a competição num canal pago na televisão, né, no pay-per-view. Então, a gente tem que olhar para o que deu certo e tentar trazer para a nossa realidade. E o que é para a nossa realidade? O pessoal da Imagination está assim, desempenhando arduamente, tentando trazer esse modelo de gestão para cá, para o Brasil. Passando por tudo o que a gente passou já de experiência, né? DCB, Open Brasil,
né? O Cifaban, Fabesp, o ANSB. Então, cada um tem um pouquinho de experiência da qual a gente junta e nós estamos tentando construir isso que deu certo lá nos Estados Unidos. Só que para a gente poder... Pode terminar, Elton. Então, só que para a gente poder fazer tudo isso funcionar, a gente tem que estar com a mesma linha de raciocínio, com o mesmo pensamento, deixar um pouco de lado a rivalidade de competições, né? Não só pensar em competições, mas em pensar em fortalecer o meio, né? A gente fortalecer o meio e fazer com que todos os participantes tenham motivação para querer participar, né? E o que é motivação? Não é ganhar, porque ganhar é muito fácil, cara. Eu costumo falar isso para minhas crianças, ganhar é muito fácil. Por que ganhar é muito fácil? Porque daí, por exemplo, no caso de vocês, você vai lá e pega os melhores da sua região. Você pega os melhores, eles produzem um melhor show. Vocês vão ganhar. Só que daí depois, o ano que vem, a galera que vocês pegaram não vão ter a motivação de estar, porque já conquistaram. Eles não vão ter aquele degrau de subir, de falar, putz, será que eu vou conseguir fazer aquele solo, né? Será que eu vou conseguir dividir o meu conhecimento, que é o que a gente faz aqui? O que é divisão de conhecimento? Eu pego os meus maiores, que já estão quase encerrando a carreira, com 18, 19 anos, eu pego e falo para ele, ó, agora você tem que produzir mais um para você sair. E daí ele pega uma criança de 8, 9, 10 anos e começa a transferência de conhecimento. E daí ele transfere o conhecimento para a criança de 8 anos, e quando a criança está com 10, 12 anos, que é que vocês comentaram no nosso vídeo, que a gente tem criança de 8 anos que entrou na pista em 2018 e hoje está segurando um naipe de melofone, está segurando um naipe de trompete, e se passaram 2 anos. Por quê? Porque a gente fez esse trabalho de base. E daí, aonde que eu falo para vocês que a competição se torna irrisória, se torna segundo plano? Porque o ganhar para eles é ver uma criança o substituir. Isso é o ganhar. E daí, todas as corporações... E ver também que a sua banda tá sempre se mantendo firme, tá ligado? Porque, tipo, o que você falou aí é mais que certo. E o que acontece aqui é exatamente isso, Elton. É a questão do ego, é a questão de tudo. Cada um só pensa em si, tá ligado? Eles, tipo, nunca pensam assim, vai, se a banda fulano de tal acabar, quando for no festival ano que vem, eles vão fazer falta, porque vai ter uma banda menos, vai ter 2 bandas menos. Então, tipo, aqui acontece muito. A rivalidade aqui, desculpe a palavra, mas infelizmente tem alguns amigos meus cearenses que estão aqui assistindo, podem até se chatear, mas eu sou um cara que sou bem sincero nas minhas palavras, mas a questão da rivalidade aqui é muito ridícula, sabe? Eu não sei se você já chegou a acompanhar, mas é muito ridícula, porque ninguém tem esse pensamento que você falou, entendeu? Ninguém tem. A questão do povo aqui é ganhar, o negócio aqui é ganhar, ter sua banda firme e forte, mas eles têm que entender que, tipo, se a fulana de tal acabar, ou a ciclana, o negócio vai ficar fraco para todo mundo, entendeu? Porque é um movimento só. Exatamente. Até, eu queria até que os presidentes de associações aqui do Nordeste estivessem assistindo essa live, porque para eles verem que eles estão trabalhando errado. Tem rivalidade com associação aqui no estado do Ceará. Né? A nível os presidentes de associação disputam entre si para ver qual é a melhor banda, para quem faz um evento melhor. Chega a ser ridículo. Que não vou falar pra você. Mas essa é a verdade. O nosso movimento tá se acabando, tá ligado? Por causa desse ego grande, por causa desse orgulho besta de querer ser o melhor, de querer ter a melhor associação, de ter a melhor banda, mas não pensa nos seus alunos em si, que tipo, um dia o seu projeto vai acabar e aí vai ser o quê? Vai ser só um vídeo que você vai ter no YouTube pra matar a saudade, entendeu? E pensar, tipo, o meu filho ou o meu sobrinho era pra estar aí na minha banda fazendo um trabalho que eu fazia, entendeu? É bem complicado, cara. É ótimo ter uma live com você e você tá compartilhando isso com a gente, que vocês têm uma linha de raciocínio que ninguém que tem, entendeu? O pessoal aqui do Nordeste só pensa em ganhar. Só pensa em ganhar. Só pensa em...
Não pensam no movimento em si. Não pensam que daqui a 3 anos eles querem ver a banda deles com novas pessoas, tendo uma visão totalmente diferente. Um dia poder sair do Brasil e representar o seu estado, o seu município fora do Brasil, entendeu? É que eu falei a gente sempre fala nos vídeos. Aqui a questão do ego, a galera é muito... como é que nós estamos dizendo a palavra, Gal? Tá numa zona de conforto muito grande, entendeu? Achando que tá arrasando, mas quando acordar para a realidade, o movimento vai ter acabado, entendeu? Porque tá naquela zona de conforto. Cássio, verdade. A gente tem um pensamento muito claro aqui, que é a continuidade. Se a gente não tiver continuidade, a banda ela deixa de existir. Ela deixa de existir e daí, volto a falar para você, o ganhar se torna fácil. O ganhar se torna fácil. E assim, ganhar por ganhar, eu posso falar para você, a gente tem uma sala de troféus que só serve para encher de pó. Que pra gente não tem muito fundamento, cara. Então, o que acontece na nossa linha de raciocínio, na nossa experiência de vida, é que nós precisamos fazer com que a criança sinta desejo de realizar o que o pai realizou, o que o vô realizou. Né? Então, manter a história viva. E não dá para manter a história viva só falando assim, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo. Não, eu passei o meu conhecimento para aquele fulano passou para outro fulano, e assim. E daí, as bandas, as corporações vão se tornar vivas. E a gente tem aqui dentro da nossa corporação já 3 gerações. 3 gerações. Eu tenho uma diretora minha, que é a Amanda, Amanda Marques, ela é nossa técnica de dança, nossa diretora juntamente com Everton e Paola do Color Guard, e ela é diretora de dança da instituição, e ela foi minha aluna, foi minha baliza quando eu entrei, quando eu vim para cá em 97, e ela se formou, casou, tem 3 filhos, e os 3 filhos participam conosco na banda. Então, isso é impressionante. Isso é magnífico, porque o filho tem orgulho de falar assim, meu pai tocou o instrumento, dançou o que eu estou dançando. Participou do que eu estou participando. Isso é. Vale até ressaltar, Elton, que tipo, não é todo mundo que tem esse pensamento, sabe? Que tem esse orgulho, esse ego grande. Tem muitas pessoas que têm uma linha de raciocínio, que nem a minha, que nem a de você. Mas não adianta 1, 2, 3, 4 pessoas pensar de um jeito, em um movimento que é mais de 500 mil pessoas, não pensar igual, tá ligado? Porque uma bolinha só não faz verão, né? Já diz o ditado. Entendeu? Então, se todo mundo não se unir, tiver 5 pessoas ali que pensam de um jeito e 100 ali que pensam em outra, aí sim vai ganhar, entendeu? Então, vale ressaltar isso, que não é todo mundo que pensa assim. Tem pessoas que pensam em ter um movimento sempre vivo, entendeu? É como o cara falou aí agora, é de geração para geração, é de pai para filho, entendeu? E assim vai. Eu como pai, eu já sou pai hoje em dia, eu penso que meu filho um dia, eu quero ver meu filho um dia tocando, vendo fazendo o que eu faço. Entendeu? Ou até melhor, meu filho saindo do Brasil e tocar no DCI da vida, entendeu? Essa linha de pensamento que eu tenho. Entendeu? Então, tipo, é muito complicada a situação aqui no nosso estado, certo? Não só no estado, mas no Nordeste. No Nordeste em si. Eu, como falei pra você, os campeonatos aqui antigamente era muito foda. Hoje em dia a gente não sente mais aquela emoção, aquele prazer de entrar em quadra, entendeu? Como o Paulo falou, tem 2 associações. Aí, nessas 2 associações, tem 2 bandas show lá, e a associação só tem uma. Então, o que é que acontece? Uma associação só vai ter uma banda show, então ela vai competir com quem? Não vai competir com sem ninguém, entendeu? Porque as duas bandas show que tem no seu estado, não está na associação, está na outra. Entendeu? Então, tipo, fica um desequilíbrio muito pai, entendeu? Porque não tem uma certa competição. Como você falou, ganhar não é o principal, mas você quer preparar um trabalho para poder chegar num campeonato e ter alguém lá para você competir, entendeu? Não você montar um trabalho para
para nada, certo? Não é, também não ser hipócrita o suficiente dizer que a gente não quer ganhar ou não quer competir. É gostoso demais você ter uma competição sadia, uma competição que você tem 10, 5 bandas lá competindo com você, independente de resultado, mas você teve lá uma disputa massa, entendeu? Tipo, disputei com 5 bandas e tal, mas você ir para um festival e tocar sozinho, isso é muito... Chega a ser muito frustrante para os alunos em si, entendeu? Tipo, a gente ensaiamos tanto, passamos 7, 8 horas ensaiando para chegar aqui nesse festival e tocar sozinho, entendeu? Complicado mesmo. Isso vem acontecendo aqui também, né? Aqui na nossa região sudeste, de algumas corporações não ter esse entendimento. Mas eu discordo da sua fala de que o Mandorinha só não faz verão. Faz sim. Faz sim, sabe por quê? Porque se a gente manter a nossa filosofia, a nossa linha de raciocínio, a nossa vontade de fazer o melhor, as pessoas elas vão ser constrangidas por este movimento. Né? Os diretores vão ser constrangidos porque vai olhar para a sua corporação, para a sua vida e vai falar assim, opa, não é... Ele não está pensando só nele, ele está pensando no bem comum, ele está pensando no... Isso é importante. Nós tentamos, na verdade, desde 2014, eu tento fazer com que a gente consiga andar o Brasil divulgando isso que eu estou falando para vocês. Então, a gente recebeu vários convites, a gente chegou aí para o estado do Rio de Janeiro, né, que lá tinha uma corporação muito boa também que acabou, que era a Dom Otton Moto, que chegou a ser campeão do Brasil. A gente foi convidados por eles a tocar lá no Forte de Copacabana, né, tocar numa apresentação lá da Marinha. Nós fomos tocar lá e para divulgar nossa filosofia, e a gente foi para o interior de Minas. Então a gente vem fazendo isso constantemente. O ano passado a gente tinha todas as tratativas acertadas para ir para o Norte e Nordeste. Né? Falei com o presidente de associações, estava tudo correto, só que ficou aquela indefinição de ser em Camaçari, não, ficou em Feira de Santana e em outra cidade, se eu não me engano, e daí ficou muito em cima, nós adiamos, falamos, então vamos deixar para ir em 2020, e recebemos um convite para ir para Curitiba, num festival que ia acontecer lá na Arena da Baixada, no estádio do Atlético Paranaense. A federação de lá nos convidou que nós iríamos lá divulgar essa filosofia também, só que acabou cancelando, né? Enfim, a gente tem esse propósito de estar indo nos locais e divulgando isso. E quando apareceu essa oportunidade de vocês fazerem o React, eu pensei, poxa, é uma oportunidade de a gente poder falar, a gente poder expressar qual é a nossa filosofia, né? Porque nós ficamos aqui muito, muito, muito isolados aqui. Eu vou falar para vocês que a gente fica muito isolado e isso atrapalha um pouco, porque quando a gente sai para alguma competição ou para algum evento, as pessoas pensam que a gente nem é daqui do Brasil. Né? As pessoas olham e falam assim, mas isso existe? Na nossa cidade mesmo, a galera, quando a gente aparece, fala assim, mas eles são daqui? Né? Porque a gente fica muito isolado. Né? Uhum. E então, em relação a estar com vocês, poxa, a gente está se programando para ir mas nem para competir, a gente não pensa nem em competição, a gente pensa sim em divulgar nossa filosofia. Isso que eu estou falando para vocês. Chegar aí e falar assim, em visitar 3, 4 corporações, mostrar para eles como que a gente faz, explicar, falar para eles como a gente faz, como funciona. Se quiser, a gente pode ministrar workshop, masterclass, enfim, mas divulgar isso. Porque quanto mais a gente falar sobre o que a gente faz, mais pessoas vão querer se adaptar. Mais adeptos a gente vai conquistar. Então, isso é importante. E a gente tem um lema enorme aqui dentro da nossa corporação, que a gente coloca sempre Deus à frente de tudo. Então, você pode ver que em todas as nossas publicações, Facebook, Instagram, tudo a gente coloca lá Deus na frente. Por quê? Porque a gente coloca o Senhor gerindo nossos caminhos, guiando nossos passos, para que a gente possa fazer tudo centrado
em Deus, né? Nada da nossa vontade, porque aí quebra o nosso ego. Aí quebra aquele desejo de né? Ah, eu quero ser campeão, quero ser melhor do que fulano, quero ser melhor do que Bertano. Não. Para. Você tem que ser melhor do que você. Você tem que fazer o seu melhor. Você tem que estar competitivo no seu meio e fazer com que os outros sejam competitivos também, porque daí todo mundo ganha, todo mundo cresce. Porque não adianta você ser, como eu falei, ser campeão é muito fácil. Você pega os melhores, vai lá, faz um showzaço, é campeão, mas e daí? Você construiu o quê? Você produziu o quê? Você deixou o quê de legado? Entendeu? Então, isso é importantíssimo. E por isso que a gente está aqui à disposição de vocês. Se vocês quiserem colocar a gente... eu até escutei uma das frases de vocês, é que por que não paga para a CEA vir para cá ao invés de pagar para a banda tal? Não, a gente não quer esse tipo de rivalidade, mas a gente está à disposição. A gente vai aí, como eu falei, a gente não precisa nem ir participar de competições, a gente vai aí para divulgar o que eu acabei de falar para vocês, que é essa filosofia, que é essa estruturação de corporação, essa estruturação de pessoas, né? Porque a gente não trabalha só música. Uma corporação, se ela pensar em trabalhar só música, ela deixa de ser corporação. Então, ela não pode trabalhar somente a música. A música não pode ser só o fator principal. Ela tem que trabalhar o lado humanitário. Ela tem que entender, a gente trabalha muito isso aqui. A gente tem que entender uma criança que sofre abuso em casa. A gente tem que entender uma criança que tem dificuldade financeira em casa. A gente tem que entender uma criança que tem déficit de aprendizado na escola. E a gente traz tudo isso para a música. Para a música ajudar ela nesse sentido. Porque se a gente pensar só em música, nós acabamos nos tornando conservatório. Conservatório musical é diferente de corporação musical. E é onde a gente costuma dizer aqui que a gente fabrica seres humanos espetaculares. Porque todos que passam pela banda, pela corporação, eles têm histórias para contar e histórias para dar risada. Né? Com certeza. Então, e isso é importante, isso faz parte da concepção humana. Isso faz parte da formação de caráter, de personalidade. Imagina, cara, se você não tem uma história para contar do perrengue que você passou numa competição, né? De tomar chuva, de ficar 4, 5 horas sem comer, sem tomar água, mas aquilo te motiva, cara. Aquilo te motiva. Você chegar e olhar para o público e o público, no fim do show, o público começar a te aplaudir de pé, cara. Não tem preço, não tem muito preço. gratificante. É muito gratificante. Então, a gente está aí à disposição, né, para estar junto com quem quiser escutar a nossa história, né, para quem quiser compartilhar das nossas experiências, né. Cara, como eu falei pra você naquele dia no WhatsApp, a gente trocando ideia. O intuito do nosso canal foi exatamente esse: conhecer pessoas novas, conhecer história nova, mostrar, porque, tipo, tem muita banda aqui no nosso estado em si, que não conhecia a CIA, não conhecia a Brasília, a Famuta. E como a gente começou o canal e começou com pessoas daqui, né, e agora que está se expandindo, então fica aquela coisa muito massa, tá ligado? Que, tipo, hoje em dia conhece a CIA, conhece a Brasília, tipo, mas como é que essa bandeira do Brasil a gente não sabia, entendeu? Tipo, tem pessoas que chegam para mim e falam: nossa bandeira do Brasil, nossa bandeira do Brasil é de São Paulo, é do Rio, é de sei da onde. Vixe, muito massa, doido, e tal, tá ligado? Então, o intuito do canal é exatamente esse. Hoje em dia, estamos conhecendo aqui o Elcio da CIA Drum Corps, trocando ideia com os caras da Famuta, então é uma coisa muito massa, uma coisa que eu vou levar pra minha história, que eu vou ficar vendo e falar: eu troquei ideia com o cara da CIA, eu troquei ideia com o cara da Famuta, eu reagi à banda tal, eu reagi à banda tal, troquei conhecimento com fulano de tal, de São Paulo, Rio de Janeiro, entendeu? Então, tipo, é uma coisa muito massa. O intuito do nosso canal é esse, não é crescer, não é nada, é simplesmente mostrar o nosso movimento em si. Porque quando a gente criou o canal, a gente pesquisou: mas tem react de música e tal, será que tem react de banda? Será que tem entrevista com a galera? Será que a galera procura conhecer? Ou só quer saber da galera tocar, ou só quer saber disso e daquilo outro?
Vamos criar esse canal, vamos reagir à dúvida da galera, vamos entrevistar a galera, vamos conhecer a história da galera, vamos brincar com a galera, vamos botar no YouTube e registrar tudo para quando nós estiver velho, nós assistir, olha aí, meu filho, o que é que fazia e tal. Entendeu? Então, tipo, é muito top, cara. Isso é o intuito da gente. E a gente fica feliz em saber que vocês querem passar o conhecimento para frente, porque, inclusive, o Cássio está assistindo, é o secretário da MBFEC, que é uma associação aqui do Ceará, então a gente fica muito feliz e a gente quer realmente que haja essa interação, que a gente possa conhecer outros trabalhos, que a gente possa trazer novos conhecimentos, não só para o nosso estado, mas para o Nordeste. Então a gente fica feliz, a gente está falando, Cássio, vamos trazer a galera da CIA para cá, para a gente poder aprender aí com eles. Compartilhando, vivendo e aprendendo, que tipo, o que você está falando não serve só para mim, não serve só para ele. Tem muitas pessoas que a galera da CIA está em peso, mas tem muita galera que do Nordeste, aqui do Ceará, da Solares, do MAC, que está aqui na live, então tipo, serve pra gente, serve pra eles vão compartilhar para as bandas dele, pra galera da corporação dele, falar, mas o cara trabalha assim, vamos começar a pensar diferente. Então, tipo, é uma coisa muito bacana, que você não está compartilhando só pra gente. O intuito da nossa live não é a gente compartilhar pra você e você compartilhar pra gente, mas pra todo mundo e todo mundo repassar por aí, entendeu? É isso aí, manter esse contato. As associações daqui com vocês com as associações daqui, para que as associações daqui elas comecem a trabalhar de forma diferente, elas comecem a ter uma visão diferente. Não só as associações, como os associados também, né? As bandas que participam de festivais daqui, elas têm que ter uma visão diferente. O cara falou que o rapaz da tuba que caiu naquele show, o cara falou aqui, ó, o rapaz da tuba tá aqui nessa live. Cara, quando a gente viu ele cair, a gente ficou, puta que pariu. É menina, já botou... menina. Menina, já aconteceu. Não sei se você viu, o cara derrubou o carro, o cara da Carolina Crau, derrubou o carro. É coisa que acontece, cara. E também tava um tempo de chuva do caralho nesse dia, né? A gente viu lá o tempo todo fechado. Deu pra ver que tava bem molhado mesmo o piso. Choveu, né? Choveu, caiu acho que uma tempestade antes. A gente ficou até esperando. Eles tiveram que passar o rodo lá pra gente poder apresentar. E foi coisa que acontece. É história pra contar. Uma pergunta, ela chorou depois que ela saiu da apresentação ou ela ficou achando graça da situação? Eu tinha chorado. Então, eu vou falar pra você que é o seguinte, cara. Ela foi uma guerreira. Nós sairíamos, a gente fez uma reunião interna e falamos, o que você faria? Eu fingi um desmaio. E parava o show e ia lá. E outro falou, não, eu saía correndo. Mas ela foi guerreira. E a gente ficou. Tava eu e o diretor dela, do Brass, a gente tava de frente. Quando ela caiu, e foi automático assim, nós ficamos pensando assim, volta. E o pensamento, a fala foram tão positivas que ela levantou como se não tivesse acontecido nada e pá. Só um minuto, o Instagram limita aqui a questão da live, já tá em 22 minutos. A gente vai encerrar aqui, né? Porque tá acabando o instante, a gente já... Voltou, o homem voltou. Voltou, né? Eu sou meio ruim aqui de internet, cara. Ó, só pra você ver. O rapaz, esse aqui, rapaz. Pronto, pode terminar só de raciocínio, viu, querido? Nós estávamos falando da mocinha que caiu com a tuba. Então, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Opa. Aí. Então, essa menina, a história dela é bem legal. Ela entrou pra cá, ela veio pra cá com 8 anos e ela era do tamanho da minha cintura. E ela falou assim pra mim, veio, me abraçou e falou, tio, eu quero tocar tuba. Eu falei, mas a tuba é maior que você, filha. Daí ele, não, mas eu quero tocar tuba. Eu falei, não, vamos, você vai entrar, entra num equipamento menor e vai indo e até você chegar na tuba. E ela ficou 4 anos até chegar na tuba. Chegou na tuba, aquele foi o primeiro ano dela na tuba. Caralho. Então, já tem uma grande história, né, pra contar? Já tem uma grande história. E ela é uma das crianças
que a gente investiu assim muito tempo para chegar a formar ela tubista, né? E é assim, ela ama o que faz. A gente deixou uma tuba na casa dela para ela poder ensaiar, cara. Então é assim, é espetacular. Ela, se eu não me engano, ela tá até ao vivo aí, né? Tá, parece que ela tá mesmo. Pois é, mas a irmãzinha dela, que também quer ser da banda, tem 6 anos. E já tá, eu quero já ser quer da banda, seguir a carreira da irmã. já quer seguir. É isso que eu falei para vocês, a questão do legado. Porque se vê uma irmã mais velha fazendo, vou querer fazer também. Se vê o pai fazendo, vou querer fazer também. O vô, e assim, essa continuidade, né? O legado é uma coisa muito importante. Eu sempre falo por aí. O cara que me ensinou, porque eu sou percussionista, eu sou coordenador de percussão lá na Bomac, junto com outro rapaz, outro monstro que toca pra caralho, o Kaique Domingos. O cara que me ensinou, hoje em dia ele não toca mais, mas geralmente ele é jurado dos festival. Eu não sou de trocar ideia com ele, sabe? Mas eu tenho a ciência, a certeza que quando ele me vê, ele vê meu trabalho, ele, cara, olha o cara que eu criei, hoje em dia faz um grande trabalho. Eu acho que ele deve sentir um pouco de orgulho de mim, porque foi o cara que me ensinou, entendeu? Foi o cara que chegou ali pra mim, marcha assim, assim, assado, faz isso, isso, isso. E eu fui lá, fiz o que o cara mandou, e hoje em dia eu toco, tem um trabalho aí, tem uma história para contar. Então, essa questão do grupo, né? Tem um grupo, tem 2 grupos, na verdade, e já estou organizando um workshop aí junto com outros monstros, Richard, só os monstros aqui do Ceará que tocam muito. A gente está organizando um workshop aí, só não deu certo de carregar a pandemia. Mas, enfim, a questão do legado é muito importante. Com certeza é muito importante. É que nem eu sempre falo, um dia eu quero parar de tocar, mas eu quero chegar no festival e ver uma grande percussão melhor do que a que eu já toquei, melhor do que a que eu já fiz, e falar, é isso aí que eu queria mesmo, é exatamente isso que eu queria. Entendeu? A questão do legado é muito massa. Exatamente, eu acho que o legado tem que ser acima do título de competição, cara. O legado tem que ser... O legado tem que ser o primordial, o foco principal. Porque é a questão da continuidade mesmo, cara. Porque se a gente não pensar em continuidade, o movimento acaba. O movimento vai morrendo, ele vai se esvaziando, ele vai... Porque hoje em dia é muito difícil você competir com celular, com internet, com mídias sociais. É difícil você fazer uma criança ter foco na música. É muito difícil. E, assim, bem, é uma crítica, assim, e sou eu que estou criticando, tá? Não é a instituição, mas sou eu. Hoje em dia ficou muito fácil fazer música, porque todo mundo grava. E as músicas de baixíssima qualidade, né? Não tem músicas como eram antigamente trabalhadas musicalmente, letras. Hoje não tem, hoje é muito fácil você gravar, você estourar musicalmente. Então, isso se transformou num inimigo para nós, que gostamos de fazer música, que gostamos de pegar a música no seu estado bruto e lapidá-la. Né? Então, travou lá a internet. Acho que não. Opa, nossa, que cara. Não, cadê? Não. Travou aí, Elton, a internet. Pronto, voltou. Tô. Bota aí, Ismael. tô aqui. Pronto, beleza, voltou, vai. Oi. Tá escutando a gente? Deu certo? Tô. Deu. Show. Então, a questão do legado é isso mesmo, cara. A gente tem que deixar mesmo a continuidade, deixar um pouco também, fazer com que as pessoas que organizem não pensem basicamente em títulos, em competições, né? Fazer com que todos que estejam participando sejam motivados a aprenderem, a aperfeiçoarem,
a conquistarem algo para si, né, como pessoas. E isso é importante, cara, porque, bem sincero para vocês, se todos pensarem somente em conquistar título, troféu, a gente não tem mais 5 anos. A gente acaba. Verdade. A gente acaba. E isso é triste. É triste porque se a gente não tiver algo que prenda, algo que mostre futuro, que incentive as crianças, elas não vão ter o que fazer. Daí vão se tornar adultos frustrados. Porque daí não vão ter história para contar. Daí vai falar, o que você fez na sua infância? O que você fez na sua infância? Nada. Por quê? Porque não tinha nada para fazer. Não tinha um esporte para jogar, não tinha uma banda para tocar, não tinha os colegas para eu confraternizar. Não tinha. Então, a gente tem que batalhar. Por isso que eu falei para você que Andorinha uma assim faz verão. Nós somos Andorinha aqui no Sudeste. A gente viu, como eu falei para você, a gente viu muitas bandas boas surgirem e várias bandas boas acabarem, né? E assim, a nossa filosofia é essa. A gente sempre vai olhar para o lado humano antes do lado musical, e isso faz a grande diferença para a gente. Isso sempre vai fazer a diferença para a gente e vai fazer com que os pais das crianças, ou os avós dos pais, e que estão e vê que a linha é a mesma, não, vou colocar meu filho lá porque meu filho aprendeu, porque eu aprendi a ser um ser humano mais responsável, para ser uma pessoa mais compreensiva, porque a banda ensina tudo isso. A banda ensina você a ter responsabilidade com o seu equipamento, com o seu uniforme, com os horários a seguir, com a rotina de ensaio. A banda te ensina a você tolerar, ser tolerante às situações. E o que é ser tolerante às situações? Saber que você não aprende no mesmo tempo que o colega do lado, né? Que você vai ter as dificuldades que ora alguém já passou da mesma dificuldade, então você vai ter que ter a humildade de chegar e falar, ó, você pode me ensinar, você pode me ajudar, né? E não só pensar, eu posso, eu consigo, não. Você pode, você consegue, mas você tem que ser humilde de falar, ó, isso aqui, até aqui eu não consigo, você pode vir me ajudar, por favor? E a pessoa ter a humildade de falar, ó, o que eu sei eu vou te passar. Então, isso é importante. Isso eu na minha trajetória aqui, eu já tive mais de 2.000 alunos. Eu tenho um aluno formado músico. Um só. E o que me alegra é que a maioria, 99%, se tornaram pais de famílias, comerciantes, se tornaram pessoas responsáveis na comunidade. Então, isso é o mais importante. É o que você acabou de falar. O seu instrutor, a pessoa que te formou, olhar para você e falou, puxa vida, eu consegui colocar na cabeça dele que ele é bom o suficiente para tomar conta de uma corporação. Então, isso é gratificante para uma pessoa, que formador, para uma pessoa que forma, que pega do bruto, lapida e faz se tornar uma pessoa melhor. Isso é maravilhoso. Com certeza. Galera, meu celular está descarregando, certo, Elton? Está aqui com 2%. A gente vai ter que finalizar aqui essa live aqui, infelizmente, mas, cara, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de fazer a live, muito obrigado por compartilhar muitas coisas boas aí. Espero que a gente sempre possa estar trocando ideia aí no WhatsApp, eu depois possa organizar eu quero uma live com o seu coordenador de percussão, certo? Junto com você aí, trocar uma ideia. Tá escutando, hein, Renan? Quero sim uma live com esse cara da percussão, certo? Que a gente não tem muita história aí para contar. Então, cara, muito obrigado. Espero a gente estar sempre mantendo contato aí, sempre ajudando um ao outro, principalmente você me ajudando, como você tem experiência muito mais do que eu. E
Só agradecer, cara, por essa live. Nós vamos conversar com os coordenadores aqui das associações para saber o que a gente pode fazer para tentar trazer vocês para cá, para que vocês possam ensinar essa filosofia de vocês aqui para a gente aqui no Ceará. E quem sabe 2021 aí tentar trazer vocês para o nosso campeonato cearense para fazer uma muito top. Obrigado, hein? Vamos sim, ó. Deus abençoe grandemente todos vocês que estiveram na live, todo mundo aí do Norte e Nordeste, todas as associações, todas as corporações, que Deus possa abençoar grandemente cada um de vocês e que nós possamos fazer sim, fazer com que todos deixemos os egos de lado e prosperamos como seres humanos. Amém? Amém, cara. Muito obrigado. Boa noite aí, galera. Tamo junto, Garcia. Compartilha aí. É ceia. Se inscreve lá no nosso canal. É ceia. Você falou cia. Você falou cia aqui. Então, valeu, galera. Boa noite aí. Fique na paz de Deus. Tenha um bom domingo amanhã para todo mundo geral. Tamo juntando e logo mais vai ter react da CIA, certo? Da ceia. Dos anos anteriores, certo? Logo mais tem vídeo. Tamo juntão, é nóis. E valeu, Elton. Tamo junto. Lembrando que essa live vai estar disponível no nosso canal. Isso, a gente vai postar essa live aqui no canal, certo, Elton? Ok, daí compartilha lá no nosso canal também e manda no Facebook, se puder. Na hora, cara. Vou mandar, viu? Valeu. Bom, pessoal, passando aqui para agradecer o pessoal aí da US Brothers, que nos convidou a promover essa live, dando alguns depoimentos da nossa experiência, e a galera gostou muito, né? Todos comentaram aí a respeito, e as perguntas espero que nós tenhamos respondido todas, e como falamos na live, estamos à disposição. Muito obrigado aos organizadores, né, pelo senhor Romário aí que nos convidou, e Deus abençoe todos vocês aí.